Termos anatômicos. Vamos começar a falar de termos anatômicos com uma parte muito importante da introdução do estudo da anatomia, que é a descrição da posição anatômica. A posição anatômica é a referência padrão, modelo, do corpo usado para descrever a localização de estruturas e órgãos que constituem a arquitetura do corpo. O corpo está na posição anatômica quando está na posição ereta, com os pés juntos, as mãos laterais e a face voltada para frente. A posição da boca normalmente está fechada e a expressão facial é neutra. Quando a gente fala expressão facial neutra, significa que não há a identificação de nenhuma expressão conhecida, como raiva, angústia, medo, que é típico do estudo quando falamos dos músculos da mímica facial. A margem do osso sob os olhos, ou seja, a margem orbital, está no mesmo plano horizontal que o topo da abertura da orelha, só que olhando o horizonte lateralmente. E os olhos estão sempre abertos e voltados para o horizonte. As palmas das mãos estão voltadas sempre para frente, com os dedos retos e juntos, e com o polegar aproximadamente na posição de 90 graus do conjunto ou em relação aos outros dedos da mão. Os dedos dos pés apontam sempre para frente. Para continuarmos, vamos falar agora de planos anatômicos. Há 3 grupos principais de planos que atravessam o corpo na posição anatômica. Há um detalhe: quando a gente diz que atravessa, é um atravessar imaginário, um plano que corta o corpo de uma maneira abstrata, para que possamos ter, do ponto de vista abstrato ou do ponto de vista virtual, os planos que delimitam esse corpo. Vamos a eles. Os planos frontais, ou também chamados de planos coronais, são orientados verticalmente e dividem o corpo em partes anterior e posterior. Os planos sagitais também são orientados verticalmente, mas ficam em ângulo reto com os planos coronais, ou planos frontais, e dividem o corpo em partes direita e esquerda. São os limites laterais do corpo. Entretanto, quando falamos de planos sagitais, temos que imaginar que existe um plano que corta o corpo exatamente ao meio. Isso é diferente de dizer em que há fatias desse corpo entre um plano lateral até o plano em que determina a metade do corpo, ou seja, o plano mediano. Quando se faz um corte entre essa variação, entre a distância do plano lateral, seja ele direito ou esquerdo, até o plano que corta o corpo ao meio, chamamos isso de planos sagitais. Perceba que é no plural, portanto, esse corte ele pode ser feito em várias fatias. Você pode cortar várias vezes, tirar várias fatias do corpo, do plano lateral até o plano mediano. Isso são planos sagitais. Diferente do plano mediano. Aquele plano mediano é um plano único. Ele corta unicamente em um plano só, por isso que é sempre dito no plano sagital mediano ou simplesmente plano mediano no singular. Não há múltiplos cortes. Vamos agora falar dos planos transversais ou horizontais, ou até mesmo axiais. Esses planos dividem o corpo em parte superior e inferior. Lembrando aqui, novamente, que são os planos transversais. Há no plural, portanto, se faz de um plano superior até o plano inferior, pode-se fazer vários cortes. Vamos falar agora de alguns termos que são utilizados especificamente para descrever a posição
anatômica. Vamos falar do que é o termo anterior, o que o termo anterior, posterior, medial, lateral, superior e inferior significam para a anatomia. Essa compreensão é importante para que o estudante, ou até mesmo o professor iniciante, ele possa utilizar isso com consciência, sabendo realmente como empregar esses termos para que na sua aula ou na sua escrita ele não possa errar e tornar o entendimento algo equivocado. Vamos lá. 3 pares de termos principais são usados para descrever esta localização, a localização das estruturas relativas ao corpo como um todo. Vamos falar do termo anterior, ou ventral, e posterior, ou dorsal. Entretanto, o termo ventral e dorsal existe uma singularidade aí. Falamos de plano ventral quando nos referimos ao ventre, né? A parte anterior, exatamente o que é anterior ao tórax e ao abdômen, e dorsal, referente à parte posterior relativa ao dorso. Mas vamos à descrição. O termo anterior descreve a posição de estruturas relativas à frente e atrás, numa linguagem mais simples. Por exemplo, o nariz é uma estrutura anterior, enquanto a coluna vertebral é uma estrutura posterior. Em relação ao termo medial e lateral, esses termos descrevem a posição de estruturas em relação ao plano sagital, mediano, e aos lados do corpo, ao lado direito e ao lado esquerdo. Vamos ao exemplo. O polegar está lateral ao dedo mínimo. É um exemplo simples. Vamos aos termos superior e inferior. Esses descrevem estruturas em relação ao eixo vertical do corpo. Por exemplo, a cabeça está superior aos ombros. É um exemplo também muito simples e muito prático. Vamos falar de outros termos interessantes que chamamos de proximal e distal, cranial e caudal e rostral. São termos diferentes que não estamos habituados a ouvir e nem a falar, mas que fazem parte da terminologia e da linguagem que utilizamos para o estudo da anatomia. Vamos a eles. Os termos usados para descrever posição são proximal e distal, cranial, caudal e rostral. Vamos falar então dos termos proximal e distal? Esses termos são usados em relação à proximidade ou à distância da origem que uma estrutura, em particular, tem em relação ao corpo ou em relação ao seu membro de origem. Por exemplo, a mão está distal ao cotovelo, ou seja, a mão está distante em relação à ponta do seu cotovelo. Estes termos também são usados para descrever as posições relativas de ramos ao longo do trajeto de estruturas quando elas são lineares, quando elas são mais retilíneas, como as vias respiratórias, os vasos sanguíneos, ramos nervosos. Vamos a um exemplo. Ramos distais, ou seja, ramos distantes, eles ocorrem mais perto ou mais distante das extremidades. Ao contraponto, que ramos proximais surgem mais perto da sua origem. É simples assim. Ramos proximais ou qualquer estrutura anatômica, quando é dita que é proximal, ela está mais próxima da sua origem, e as estruturas anatômicas distais são aquelas que estão mais distantes da sua origem. Em relação ao exemplo que eu gosto muito de utilizar, são em relação às falanges que constituem os dedos das mãos e dos pés. Em relação ao seu indicador, você percebe claramente que há 3 segmentos. Cada segmento é constituído por uma falange. Quando estivermos falando de sistema esquelético, vamos descrever essas falanges com detalhes. Mas tome a princípio que cada pequena parte, cada pequeno segmento, ele recebe o nome de proximal, médio e distal. Então, o próprio nome já fala muito sobre a sua definição. Falange proximal é a falange que está próxima à raiz.
a falange média é aquela que está numa posição intermediária, e a falange distal é aquela que está mais distante em relação àquela posição da falange proximal. Então, algo se torna distal quando existe até mesmo um proximal, né, distante da origem. Então, essa racionalização, em termos dessa nomenclatura, ela é simples de se fazer. O termo cranial, que diz em relação ou em direção à cabeça, e o termo caudal, em relação à direção à cauda. Não que essa cauda do homem exista, mas aquele vestígio embrionário da cauda do homem ainda se conservou na anatomia, o termo caudal. Bom, vamos lá. Esses termos são termos que algumas vezes usados no lugar de superior e inferior. O termo cranial, que se refere em direção à cabeça, né, vai ao encontro do plano superior. Assim como o caudal vai em direção à cauda, que, por meio de um raciocínio lógico, vai em direção ao plano inferior. Apesar que não considero como sinônimos, né, e em direção não é chegar ao limite, sim percorrer um caminho que vai até o limite. O limite é o plano superior. Então, quando você fala que uma estrutura é cranial, né, está se direcionando ao plano superior. E até onde vai? Até o plano superior. O caudal vai até a região de cauda, né, que se refere à parte final ali da coluna vertebral, mas ainda não chegou no limite. Qual é este limite? O limite é o plano inferior. Vamos ao termo rostral. Um termo não muito comum, né, pouco utilizado, mas que particularmente em relação à cabeça se refere a uma estrutura, né, a anatomia da própria cabeça. Não é um termo que se coloque em outras partes do corpo, né, a não ser que ele seja muito especializado, e é utilizado para descrever a posição de uma estrutura com referência, por exemplo, ao nariz, né? Vamos ver, por exemplo, o prosencéfalo é rostral ao robencéfalo. Isso já é um termo mais pouco utilizado. O robencéfalo e prosencéfalo são estruturas primitivas do tronco encefálico, que eles vão se desenvolvendo e vão se desabrochando em outras estruturas. Mas quando a gente fala que prosencéfalo é rostral ao robencéfalo, se refere que essa estrutura está mais à frente, ela se projeta mais à frente. Então, no seu desenvolvimento, ela vai se desdobrando e vai se projetando mais anterior do que posterior. O termo rostral se refere ao próprio, como o termo diz, o rosto, né? Então, o nariz, né, é o ponto de referência desse termo rostral. Então, tudo que se projeta e que vai em direção ao nariz se torna, de um ponto de vista mais atávico, mais primitivo, podemos utilizar essa terminologia que é o termo rostral. Muito pouco utilizado, né? Não é comum, até mesmo pela sua particularidade, pela sua especificidade, mas que existe e que vocês, os estudantes, podem encontrar. E se encontrarem, se refere àquilo que se projeta mais à frente de maneira primitiva. Vamos ao termo superficial e profundo. Esses sim são termos muito usuais. Então, vamos lá. Em relação aos termos utilizados para descrever a posição de estruturas no corpo, esses termos superficial e profundo são bem utilizados. São usados para descrever as posições relacionadas de duas estruturas com respeito à superfície do corpo, ou seja, aquilo que está mais próximo de uma superfície, seja ela em cima ou embaixo, ou anterior ou posterior, se torna mais superficial, e aquilo que é mais profundo, né, mais íntimo ao interior das cavidades corpóreas se torna mais profundo. Não especificamente está obrigatoriamente atrelado às cavidades. Eu digo que o que é mais superficial é aquilo que se aproxima mais da superfície da pele, por exemplo, mais do exterior, do meio externo. E aquilo que é mais profundo se torna mais íntimo das partes internas do corpo. Por exemplo, o coração não é uma